Fala pessoal, bom dia a todos, tudo bem? Vamos esperar só 2 minutinhos aqui, que tem um pessoal entrando ainda, e nós já iniciamos aqui, tá? Qualquer dúvida, qualquer informação, qualquer reclamação, fiquem à vontade. Aqui ao meu lado também está acompanhando a Júlia e a Carol, então elas vão me suportando aqui nessas possíveis questões que vocês vão tendo, tá bom? Literalmente 2 minutinhos a gente inicia já, tá? Maravilha, gente. Até para a gente não atrasar muito, vamos iniciar já para as pessoas vão entrando aí. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Obrigado pela presença, tá? A ideia é que hoje a gente explicar um pouquinho mais sobre o que nós consideramos como VA, Vulnerability Assessment, o que nós desenvolvemos aqui dentro da Red Belt, tá? Para nos ajudar nossos clientes, ajudar até a comunidade quando a gente fala dessa parte de Vulnerability Assessment, ok? Bom, tá todo mundo ouvindo ok? Tá tudo certo aí, né? Qualquer problema, por favor, utilizem o chat aí na sua direita e fiquem à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta e daí em diante. A ideia é que a gente iniciar, tá, com uma apresentação pequena, né? Não vamos focar muito em PPT. Eu sou um pouco contra muitas apresentações muito longas e daí em diante. E a partir daí nós vamos seguir com uma demonstração, tá, em tempo real da ferramenta, qual que é o intuito dela e daí em diante. Bom, antes de mais nada, eu vou iniciar, tá, aqui o import dessas vulnerabilidades, tá, no próprio RIS, para vocês entenderem o que realmente a ferramenta faz e daí em diante. Bom, aqui vocês já estão visualizando, né, a parte de importação da ferramenta. Tá, o que eu vou deixar é já importando, porque ele demora alguns minutos, e para a gente não perder tempo com essa importação, claro que eu vou voltar nela para a gente exemplificar, trazer algumas informações, mas basicamente a ideia aqui é a gente listar, né, todos os relatórios, né, que o Nessus já realizou, isso aqui totalmente conexão remota e daí em diante. Vou colocar aqui para importar, tá? Vou colocar minha data de entrega. E vou deixar fazendo essa importação. Essa daqui, especificamente, ele vai demorar em torno de 7 a 8 minutos, tá? É claro que depende da quantidade de vulnerabilidades. Enquanto isto, vamos voltar aqui. Enquanto isso, vocês vão reparar que o nosso módulo de vulnerabilidades está zerado, tá? Como vocês estão vendo aqui. Deixa eu até fazer o contrário. Vou parar esse cara. Fechar ele. Para mostrar aqui para vocês de onde que eu entrei. Basicamente puxar toda a lista, né, do nossos Nessus, servidores, visualizar. E colocar aqui para importar. Perfeito, vamos lá. Então, basicamente agora, iniciando de fato, né, nossa apresentação. Bom, quando a gente fala de Vulnerability Assessment, né, a gente entende que tem algumas diferenças, né, quando a gente fala de um VA e de um Pentest. Mas só para vocês entenderem, né, que quando a gente fala antes de vulnerabilidades, que ambas são identificadas por dois métodos diferentes, como mencionei, né, tanto VA quanto Pentest, por que a gente fala tanto dessas, né, da importância de identificações de vulnerabilidades? Primeiro que é o básico, né? Todas hoje as invasões remotas ou até internas, presenciais, elas são feitas através de vulnerabilidades ou de falha humana. Quando a gente fala de grandes ataques que houveram aí nos últimos anos,
relacionado a vazamento de dados externos, muitas vezes é má configuração, explorações em cima de aplicações erradas e daí em diante. Mas quando nós falamos de grandes ataques que saíram na mídia, tiveram custos altos para as organizações, exemplo, ataques de ransomware, acho que todo mundo sabe que grande parte desses ataques ocorreram simplesmente devido à falta de patches aplicados, né, patches de segurança aplicados no ambiente. O próprio WannaCry, o Petya, grandes ransomwares, né, que causaram enorme destruição aí, foram causados simplesmente porque essas empresas, esses ambientes estavam faltando, né, a aplicação de patch de segurança. E se eu não me engano, esse patch, né, que corrigia a exploração do WannaCry, ele foi divulgado basicamente um ano antes, tá? Após o ataque. Ou seja, se esse time de infra ou até de segurança tivesse ele aplicado esses patches de segurança logo após a Microsoft ter sido divulgado, né, eles, com certeza eles não teriam sofrido essa exploração do WannaCry, tá? E a gente trouxe alguns estudos aqui, tá? Esse daqui é basicamente do Panama Institute, que é relacionado à exploração de uma vulnerabilidade, ou seja, quando um patch, tá? Quando uma vulnerabilidade, quando basicamente um zero day, ele é identificado, tá? Que ele não passa mais como sendo um zero day, ele tem em torno de 30 dias mais ou menos até alguém criar uma ferramenta, um exploit, para explorá-lo, né? E divulgar isso a público. Ou seja, então saiu uma vulnerabilidade, saiu um patch, saiu uma vulnerabilidade e geralmente sai o patch junto, né? Ou não, quando é um zero day, a gente demora em torno de 30 dias até que essa vulnerabilidade comece a ser explorada, tá bom? E aqui tem outro dado, né, que 99% dos servidores vulneráveis, eles sofrem tentativas de exploração um ano após. É muito o que aconteceu ali com o ransomware, tá? E aí a gente entende que vulnerabilidades, gente, elas são geradas em todo tipo de software, tá? Quando a gente coloca aqui de hardware, né, a gente faz as brincadeiras aqui, mas é muito mais do que o firmware dele. Mas basicamente é o seguinte, tudo que você tem hoje de software
Pessoal, está me ouvindo? Opa, maravilha. Desculpa aí, tivemos um probleminha técnico aqui, uma instabilidade aqui na minha máquina, mas já retornou. Ao vivo é complicado, né? Vamos lá. Acho que nós paramos aqui nesse slide, né, na parte de não tem como fugir. Um minutinho só que eu vou iniciar novamente o processo aqui. Só um minutinho. Maravilha, vamos lá. Só buscar aqui. Já estamos visualizando minha tela. Perfeito. Acessar aqui o Nessus novamente, para deixar a importação. Que eu interrompi ela também e pedi para iniciar novamente, tá? Pedi até para interromper um processo aqui. Um minutinho só. Portar. Perfeito, vamos voltar lá. O que eu estava dizendo anteriormente quando a gente fala de vulnerabilidades, né, não tem muito... até meio assustador, né, não tem como fugir e tal. Mas basicamente é o seguinte, quando a gente fala de software, né, vulnerabilidades, tudo você já imagina, claro, você já sabe, mas só para deixar todo mundo na mesma página, todo tipo de software, né, hardware a gente fala de firmware, mas todo tipo de software que você possui hoje, no seu desktop, no seu notebook, no seu servidor, independente do sistema operacional, eles estão suscetíveis a criar vulnerabilidades, né? Ou seja, estão suscetíveis a serem explorados, e aí o que vai realmente ditar a regra, né, relacionado ao impacto desta vulnerabilidade é a forma de exploração. Tá? O que eu quero dizer com isso? Existem softwares, né? Vamos falar de servidor, tá? Vamos falar de nível aí de ataque um pouco mais complexo. Existem softwares dentro de servidores que eles possibilitam, dependendo do nível de vulnerabilidade, que eles possibilitam ser explorados apenas de forma interna, ou seja, a pessoa precisa estar presencialmente na frente, né, daquela máquina, daquele servidor ou daquele console. Já outros tipos de vulnerabilidades, eles possibilitam o quê? Que você faça uma escalação de privilégio. Ou seja, eu preciso já ter algum tipo de usuário e senha dentro daquele servidor, dentro daquele serviço, e a partir dessa vulnerabilidade, dessa falha encontrada, eu consigo me escalar, ou seja, eu consigo subir um nível de privilégio. Aí você fala, pô, legal, mas é uma falha super crítica. É crítica, mas você entende que para eu explorar essa falha, já tem que ter alguém com acesso ao ambiente, e geralmente quem tem acesso ao ambiente já é alguém confiável. E aí existem aquelas falhas que são extremamente críticas, que elas podem ser exploradas de forma remota, sem nenhum tipo de privilégio. Vamos falar um exemplo, uma de buffer overflow, algum tipo de vulnerabilidade, igual saiu da Microsoft, ano passado, se não me engano, ou 2017, que ela permitia explorar o remote desktop de servidores. Ou seja, eu só precisava que esse remote desktop estivesse aberto para a internet, e a partir daí qualquer atacante, em qualquer localidade do mundo, conseguia fazer essa exploração, utilizando o exploit, que é a ferramenta para explorar essa vulnerabilidade. Então eu falei ali basicamente de 3, 4 tipos de explorações de vulnerabilidades, mas que existem diversos outros tipos, certo? E aí vamos dar o seguinte exemplo. Se eu coloquei esses 4 tipos de vulnerabilidades, uma que, para explorar, a pessoa precisa estar na frente do servidor, na frente da console. O segundo para fazer outra exploração, a pessoa já precisa ter um usuário e senha no seu servidor. Ou o terceiro, para explorar, precisa estar com... A pessoa não precisa ter nenhum tipo de privilégio. Um desses 3 exemplos, vai. Se você tem esses 3 tipos de vulnerabilidades no seu ambiente, certo? Qual delas você vai querer corrigir primeiro? Acredito que todo mundo pensou naquela que você possa explorar de forma remota sem nenhum tipo de privilégio, certo? É esse o tipo, tá, de conceito que nós estamos tentando levar quando a gente fala do módulo do RIS de VA, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que é você conseguir mapear as vulnerabilidades que são mais importantes dentro daquelas que já são críticas. Entendeu mais ou menos? Então vamos dar um exemplo. Olha, fiz aqui um teste e encontrei 50 vulnerabilidades críticas. Não estou falando de alto, médio ou baixo. Críticas. Ok, dessas 50, quais realmente podem impactar o meu ambiente, tipo, amanhã? Então essa que é
análise preditiva, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, tá? E aí, quando a gente fala de Vulnerability Assessment, né, o que a gente fala bastante você tem que entender um pouco do seu ambiente, né, para depois que você entendeu, você começar a fazer esse controle de vulnerabilidades, tá? E eu não estou falando, gente, de pets, né? Quando eu falo assim, aplicações de pets e daí em diante. Estou falando aí, você tem aí soluções, exemplo, System Center, WSUS e diversas outras, né, de outras empresas. Mas aí quando eu falo de Vulnerability Assessment, aí nós temos ferramentas realmente focadas para isso, tá? Antes de a gente diferenciar um pouquinho, né, às vezes fica confuso para alguns tipos de pessoas, o VA para um pentest, qual que é a diferença? Né? Quando a gente fala realmente de um pentest, nós estamos falando o quê? De a proposta de você identificar vulnerabilidades que realmente podem ser exploradas no seu ambiente, ou seja, mata cobra e mostra o pau, literalmente. Então identifiquei a vulnerabilidade, consegui fazer exploração remota ou interna, está aqui o impacto dela, está aqui as evidências dessa exploração e está aqui até onde eu consegui chegar. Ou seja, um pentest é um tipo de serviço onde você realmente mostra até onde aquele profissional, aquele ethical hacker consegue chegar, ou até onde um hacker conseguiria chegar no seu ambiente. Já um Vulnerability Assessment, um VA, você faz geralmente através de ferramentas, né, comerciais ou open source, de forma automatizada e de forma frequente. Ou seja, instalei ali no meu ambiente uma ferramenta de VA, que eu já vou falar aí algumas que são mais utilizadas no mercado, e a partir do momento que eu utilizo essas ferramentas de VA, eu vou tendo informações sobre como está meu ambiente. Ele é muito um dedo duro, tá? De como que o seu time de infra está trabalhando relacionado a aplicações de patches, melhorias, e aí você deixa essas ferramentas rodando para você realmente entender como que está o andamento disso, né? Se estão sendo corrigidas essas vulnerabilidades ou daí em diante. Uma vez que nós temos aí as liberações de patches da Microsoft, de Mac, de servidores, sistemas operacionais e daí em diante, geralmente semanalmente ou mensalmente. Então, assim, essas vulnerabilidades elas surgem constantemente. Nós temos que ficar olhando, né? É claro que existe uma periodicidade para rodar isso, né? A gente coloca ali o quando, são só sugestões, mas o que a gente sugere é que o VA seja executado pelo menos aí mensalmente, para vocês entenderem como que está isso, e o pentest, no mínimo, aí, dependendo do seu ambiente, semestralmente. É claro que se for uma empresa que você tem direto B2C, onde são diversas aplicações webs, várias esteiras de desenvolvimento diferentes daí em diante, os pentests são realizados com mais frequência e são aplicados também outros tipos, né, de formas de identificar essas vulnerabilidades. Aí é DAST, SAST, que aí são realmente análise de código-fonte, testes dinâmicos, testes estáticos, mas é outro assunto, é outra pauta para a gente. E como que a gente faz isso? Né? Basicamente o que eu falei ali, no VA ferramental, né? E no pentest, realmente time focado nisso, time próprio para isto, tá? Mas basicamente é o seguinte, né? Quando a gente fala ali de VA, né? Como eliminar a sobrecarga. Por que eu falo de sobrecarga, né? Vocês vão ver ali num teste simples que nós rodamos. A gente pegou meia dúzia aí de servidores aqui dentro da própria Red Belt, servidores que a gente levantou para testes e em diante. E vocês vão reparar que quando a gente fala aí de um teste de um VA em cima de um servidor, se você tiver com ele aí de 1 ou 2 semanas desatualizado, ele vai encontrar aí pelo menos 15, 20 vulnerabilidades. Tá? Dessas 15, 20, pode ser que uma seja crítica, 2 críticas, umas 5 altas, e o restante divide entre médio, tá, e baixo. Então, assim, o VA, ele realmente gera muita informação, ele gera muitos dados, e aí no ambiente de 500 mil, 3 mil, 7, 8 mil máquinas, se você estiver falando aí de pelo menos 20, 30 vulnerabilidades por máquina, você imagina o seu time, né? Ele vai olhar e falar assim, gente, vocês me trouxeram aqui um mundo de 3 mil vulnerabilidades, 2 mil vulnerabilidades, ok, apenas, sei lá, 10% disso, nós estamos falando que são vulnerabilidades que eu preciso, né, tomar uma ação, porque eles estão ali categorizados entre alto e crítico, mas vai aplicar literalmente 100 patches, né, para corrigir
dentro do seu ambiente inteiro, que a gente está falando aí de uma camada, às vezes, de 50, 300 ou sei lá quantos servidores. É trabalhoso. Além de ser trabalhoso, tem um risco altíssimo, né? Vai falar para o seu time de infra aplicar um patch de segurança correndo em algum servidor que ele não reinicia o servidor há meses e meses. Primeira coisa que ele ia falar assim, cara, beleza, vamos abrir uma Gmood, vamos fazer isso já de madrugada. Daqui uma semana ele vai, né, testar se aquele patch realmente vai aplicar algum tipo de problema ou não. E existe o risco, né? Sempre existe o risco de algum sistema legado gerar algum tipo de conflito ou problema. Então é um trabalho meticuloso, é um trabalho chato, e é o que a gente fala que é o beabá, mas é o básico, né? A gente aplicar patches, entender, é o básico. Mas eu trouxe até aqui uma imagem, né, que justifica muito, realmente, quando a gente roda um VA, o mundo de vulnerabilidades que ele traz pra gente, tá? E quando a gente fala realmente do que importa, que é aqueles 3 exemplos que eu mostrei anteriormente, que é realmente, onde eu preciso me lidar, né, onde eu preciso realmente atender, é o que a gente colocou ali, mostrando, tá, essa bolinha amarela. Ou seja, de um mundo ali de 1000 vulnerabilidades, o que realmente me importa, né? O que realmente eu tenho que trabalhar? É o que a gente fala de priorização preditiva, tá? O que é essa priorização preditiva? Imagina o seguinte, acabou de sair, tá? Vamos supor, acabou de sair uma vulnerabilidade que afeta servidores Windows 2012 R2. 90% do parque da maioria das pessoas, ou até 100%, utiliza essa versão do sistema, né? Já estou com 2016, pô, perfeito, mas o 2012 R2 ainda é grande parte da realidade nossa. Então saiu um patch hoje, tá? Está considerado como crítico para a Microsoft. E ao mesmo tempo, saiu um outro tipo de patch, considerado como médio, tá? E também saiu para Windows 2012 R2. E esse médio, qual que é o impacto? Se ele for explorado, ele vai causar algum tipo de DDoS. Vamos supor, ele está suscetível a DDoS. Para quem não sabe o que é DDoS, é realmente indisponibilizações de um serviço devido à quantidade de conexões ou tratativas que ele pode receber, versus a quantidade que eu mando, ou seja, eu mando muito maior do que ele está acostumado a tratar, o que ele pode tratar. Isso causa uma sobrecarga no serviço, no servidor, e ele acaba caindo. E aí sai uma vulnerabilidade média que, se for explorada de forma XYZ, ele pode causar uma indisponibilidade no seu serviço. Aí você tem ali uma média, né, que pode causar uma indisponibilidade, e uma crítica, né, que foi lançada recentemente, ou hoje, ontem, o que for. Pela nossa natureza, o que nós vamos fazer? Olhar para a crítica, né, e falar, bora seguir na crítica ali e corrigir ela. Só que, será que realmente a crítica é a melhor para você corrigir agora? Ou é a média que é? E aí é essa ideia que a gente tenta trazer. Por quê? Vamos dar um exemplo. O que nós vamos fazer na priorização preditiva? Né? O que nós vamos dar esse olhar? É o quê? Olhar para as 2 vulnerabilidades e sair desse mundinho de patches e categorizações de CVE, CVSS e daí em diante, e realmente para fóruns ou para plataformas de disponibilidades de exploit de ferramentas e daí em diante. Vamos dar um exemplo, o ExploitDB, para quem não conhece, o site ExploitDB. Ele é utilizado para venda ou para disponibilidade gratuita de ferramentas para explorar algumas vulnerabilidades que surgiram, tá? Os famosos exploits. A gente olha ali e entende que para essa vulnerabilidade crítica que foi lançada agora, não tem nenhum tipo de exploit, ou seja, não tem nenhum tipo de ferramenta que explora. Já para esta média, que vai causar algum tipo de disponibilidade para o seu servidor, já tem diversas ferramentas disponíveis a público de forma gratuita. Ou seja, para crítica não tem nenhuma vulnerabilidade ainda, não tem nenhum exploit ainda disponível, e para média sim. Bom, qual que você vai corrigir primeiro? A média, certo? Porque a chance de você receber esse ataque no seu ambiente, e não um ataque, gente, direcionado, tá? Um ataque aí que eu falo às vezes até por bots e daí em diante. É muito mais alta a probabilidade disso acontecer do que quando a gente fala dessa vulnerabilidade que ainda não tem um exploit, certo? E a gente vai um pouquinho mais a fundo. A gente olha, legal, para essa vulnerabilidade crítica, que ainda não tem nenhum tipo de exploit, vamos comparar outras vulnerabilidades do passado para entender qual que foi a timeline entre o fabricante divulgar
o patch desta vulnerabilidade e qual que foi o tempo para algum cracker, hacker, como vocês querem chamar, desenvolver o exploit para explorar esta vulnerabilidade. Olha, a última média de 5 vulnerabilidades parecidas com essa foi em torno de 60 dias para o primeiro exploit aparecer. Pô, legal. Nós estamos em qual time agora? A vulnerabilidade foi descoberta há 2 dias atrás. Pô, legal. Então nós temos aí em média 58 dias. É claro que a gente não vai ficar 58 dias sem fazer nada, mas nós temos aí com uma janela aberta que pode nos ajudar a tomar decisões rápidas no que eu vou fazer. Pô, então se eu tenho até 58 dias que podem sair uma vulnerabilidade, é claro que essa vulnerabilidade pode sair antes ou não, mas eu sei que, cara, se eu puder trabalhar nessa média agora, que vai me custar 1 ou 2 dias, e depois nessa crítica, isso me ajuda a tomar decisão, tá? É isso que a gente quer levar para essa priorização preditiva. Sendo muito sincero, tá, gente? Nós inventamos a roda ou reinventamos? Não, de forma alguma. Isso daqui já é algo que já vem da própria Tenable, tá, do Nessus, só que não é utilizado no Nessus Enterprise, no Nessus Pro, né, como algumas pessoas conhecem o Professional. Ele é utilizado na filter mais alta da Tenable e daí em diante. Só que a gente começou a estudar muito, né, sobre como que alguns fabricantes estão fazendo isso e como que nós também poderíamos trazer isso para a nossa realidade, utilizando algumas, né, técnicas, algumas soluções de machine learning, que foi inclusive o que a gente foi contemplado alguns tempos atrás, para fazer esse estudo, né, para realmente fazer esse tipo de pesquisa. E a gente começou então a entender que se eu tenho acesso ao Exploit DB, a Talos Security da Cisco e a outras e outras inúmeras plataformas que são de compartilhamento de riscos, de vulnerabilidades e daí em diante, por que não que eu não comece a fazer essa análise e realmente dar, né, para o nosso cliente de forma rápida, direta, o que é realmente para ele fazer, em vez dele olhar aquele mundo gigante e entender aonde que ele precisa atuar. Ficou claro até aqui? Tá tudo ok para vocês? E o que a gente fala bastante, né, é que quando a gente tem um mundo ali de 100% de vulnerabilidades que foram encontradas, você fazendo essa priorização, né, com base nesta análise de que o que tem exploit, o que realmente é explorado de forma remota, o que realmente tem um impacto alto, o que no histórico aí de todas as vulnerabilidades desse tipo, nos últimos anos, teve impacto realmente de valor, de exposição de dados, eu consigo reduzir, né, a gente consegue reduzir aí de 3 a 4% realmente o que é aquilo, o que a pessoa, o sysadmin ou qualquer outro nome precisa atuar no ambiente. Então, quando a gente vem para essa imagem aqui, é muito a realidade, né? Então, você tem aquele mundo seu de vulnerabilidades, que o seu gestor ou quem for ver que olhar aquilo lá e falar, pô, ferrou, e nós temos aquilo lá que realmente interessa para você corrigir e saber que você vai poder dormir tranquilo, tá bom? Bom, saindo um pouco aqui dessa parte de apresentação, vamos um pouquinho ali para a ferramenta para mostrar para vocês, ok? Bom, antes de eu abrir aqui na ferramenta, que ela já terminou a exportação, eu quero abrir aqui só para vocês, para quem não conhece, o Nessus, né? Por que o Nessus? Nós temos aí tanto o Nessus, né? Vamos lá, falar de ferramental, né? Para VA. Nós temos então Nessus, tá? Nessus Enterprise, nós temos Rapid7, nós temos Qualys, nós temos inúmeras outras ferramentas aí, mas essas daí são as tops de mercados, tá? Que as empresas hoje utilizam para realizar esse tipo de VA, né? Esse scan. Qual que é o problema de alguma dessas ou não, né? Qual que é a dificuldade que essas pessoas veem? Esta aqui é a tela que vocês estão vendo, né? Quando eu falo do próprio Nessus. Pegamos aqui licença, rodamos aqui dentro da Red Belt, alguns testes, algumas coisas. E para vocês verem, né? Quando a gente fala aí de servidores, né? Aqui são alguns servidores que nós temos internamente. São servidores que nós falamos assim, legal, nós temos nossos hosts. Dentro desses hosts, 9 hosts a gente levantou, foram encontradas 88 vulnerabilidades. Só que aí você começa a entender que, nossa, essas vulnerabilidades, né, são tão mixadas.
ou não? Como que eu quero ver? Eu vou desabilitar os grupos. Pô, legal, comecei a entender agora o que está de crítica ou não. E aí eu entro na vulnerabilidade crítica, ela tem 2 contadores. E aí eu começo a entender a vulnerabilidade em si, perfeito, em todas as informações dela, e os outputs dela, né? Aonde que ela realmente mostrou que ela está vulnerável ou não, e qual host. Pô, legal. Então, os 2 counts que ela mostrou lá é porque está dizendo que está vulnerável em 2 hosts diferentes aqui dentro. Pô, legal. Então, tem uma vulnerabilidade para 2 hosts. Então, na verdade, são 2 vulnerabilidades, né? A ideia é essa, a gente contar ele como 2 vulnerabilidades. Mesma coisa aqui. Pô, legal. Então, tem o crítico, tem o alto, né? Tem o médio, e aí vai, né? Então, nós estamos aqui falando de um mundo aí inicial de 248 vulnerabilidades, só que vocês reparam que não são a quantidade exata, porque nós estamos falando aqui só o de SSL, Cannot Be Trusted, que isso daqui é uma configuração que possibilita uma falha de SSL, ele está me atingindo 14 serviços. Mas, Du, ali você falou que você tinha só 9 hosts, né? Como que aqui está falando que são 14? Por isso, porque às vezes dentro de um mesmo host eu tenho mais de uma aplicação web que tem SSL, e aí ele me identifica que, pô, se eu tiver ali rodando 3 instâncias, vamos supor, de uma aplicação dentro de um IS, ele me identifica como 3 vulnerabilidades. Vocês começam a entender que fica confuso? Né? Começa, pô, aonde que eu tenho que atuar? Aonde que eu tenho que agir direto? Pô, então eu entrei aqui na vulnerabilidade e ele me trouxe aqui todos. Então, ó, só dentro aqui de um servidor, eu tenho 2 SSLs errados, né? Configurados de forma errada, que me gera aquele tipo de vulnerabilidade. Será que se eu arrumar um só no serviço tal, ele vai me corrigir essas 2? Ou não? Eu tenho que acessar cada um desses 2 serviços. Fica um negócio confuso, né? Legal, tem o base aqui, o meu RISC, né? O meu fator de risco está como médio. Meu CVSS base score está 6.5. Eu fico meio confuso para algumas coisas. E se você já não tiver um histórico de entender vulnerabilidades, entender a criticidade, entender como que funciona, você vai entrar num limbo aí grande quando a gente fala aí sobre realmente o que eu preciso atuar, né? Ou não, aonde que eu preciso atuar. Então o que nós tentamos fazer é tirar desse mundo, que às vezes pode ser um pouco confuso para algumas pessoas, e levar para um mundo mais fácil, tá? E também colocar a parte de preditividade. E outra coisa que pega bastante, né? Vamos fazer uma perguntinha aqui, ó. Legal, rodei meu scan, ele está dizendo aqui que foram encontradas dentro de um servidor aqui 2 críticas. Se eu rodar de novo, vamos lá, eu acessei o servidor, corrigi essas vulnerabilidades, apliquei os patches, né? Se eu rodar de novo o Nessus, o que ele vai fazer com essas vulnerabilidades? Para mim, aqui no Nessus, vai estar como um scan novo, tá? Vai ser um scan em cima do outro, e ele vai falar que aquela vulnerabilidade, ele simplesmente não vai exibir mais. E aí você imagina isso no mundo de 2, 3 mil vulnerabilidades, ou no mundo de vários meses sequenciais. Eu nunca vou saber se aquela vulnerabilidade foi de fato corrigida, ou se o servidor simplesmente estava desligado naquele momento e aí o Nessus não conseguiu encontrá-lo, então por isso não achou vulnerabilidade. Então eu não consigo saber, eu não consigo ter o ciclo de vida da vulnerabilidade, se ela foi fechada ou corrigida, tá? E é isso também que a gente trouxe para o VA do RIS, ou seja, como que eu consigo ter essa visibilidade do que foi aberto, o que foi fechado e daí em diante. Mas bom, vamos sair aqui do Nessus, né? Vocês entenderam um pouco sobre a vulnerabilidade, algumas remediações que ele me fala, né? Sobre instalações de cabeça e daí em diante. E uma coisa muito legal, gente, muito legal. Diferente de um WSUS, de um System Center e daí em diante, que ele olha muito para soluções Microsoft ou outros, né? Quando a gente estiver falando de um app, um Yum, alguma coisa para Linux, essas ferramentas de VA, elas conseguem identificar essas vulnerabilidades em tudo que você tem instalado dentro do seu servidor ou das suas máquinas, tá? Do seu parque de máquina. Porque ele não foca só em sistema operacional Windows ou só em Linux, ele foca em tudo. Então, se eu tiver um Java instalado, se eu tiver um WinRAR, tá, instalado, igual a uma probabilidade gigante do WinRAR, dentro de minha máquina, dentro da minha máquina do equipe de marketing, ele vai vasculhar essa máquina e entender se está vulnerável ou não e falar que eu preciso atuar. Então é muito legal porque ele olha todo o seu ambiente, tá? Então, o
que nós fizemos? Tá? Basicamente, nós entendemos que, a partir do momento que eu tenho dentro do Nessus essa possibilidade de ter todas essas informações, por que não eu não me conecto no Nessus através de uma API, que o próprio Nessus permite, sugo todas essas informações, tá? Em JSON e daí em diante, e transformo isso para um gráfico e para uma visibilidade muito melhor. Então foi essa ideia que nós tivemos, viemos aí nos últimos meses, né? Nos últimos aí, pelo menos 6 meses fazendo esse desenvolvimento, e hoje a gente coloca aí como lançamento, né? Já estamos utilizando em alguns clientes nossos, para realmente trazer essa visibilidade, tá? Do que foi fechado e do que não foi fechado. Então, como que funciona? Você tem um Nessus dentro da sua casa, tá? Basicamente, você libera apenas a porta do Nessus. Então, você repara já que aqui o Nessus já roda numa porta, né? 8834. Você simplesmente libera esta porta para se conectar com o RIS, tá? Basicamente, no Firewall, IP to IP, pode ser fechado VPN ou não, tanto faz, mas você liberando só a conexão de porta, o RIS, basicamente, ele vai se conectar nessa API e ficar puxando as informações, tá? E aí, através do RIS, é possível você fazer o schedule, igual você consegue fazer através do próprio Nessus, mas você basicamente consegue fazer o schedule de quando que isto vai rodar, né? Então, assim, eu quero que rode a cada 2 semanas, a cada 2 meses, ou não, eu sou paranoico, quero que rode semanalmente isso daqui. É possível, e aí o Nessus, o RIS, ele vai estar já entendendo que você está rodando isso daqui semanalmente ou não, e vai sempre puxar as informações. Esse aqui é um exemplo, tá, das informações que ele puxou. Ok, já trouxe aqui meus dados, e eu tenho a possibilidade agora de visualizar essas informações. Eu estou abrindo aqui novamente o Nessus para você ver que todos os scans que eu tenho dentro aqui do Nessus, vamos aqui mostrar para vocês, são esses 3, o RIS, ele puxa esses scans, tá? Dá a possibilidade de você visualizá-los, né? Igual eu vou mostrar aqui. Então eu consigo já visualizar todas as informações que tem lá no Nessus pessoal, eu consigo ver direto pelo RIS, para já entender o que eu preciso ver ou não, e eu começo a entender realmente já o que eu tenho de vulnerabilidades. Olha, isso aqui me interessa, isso daqui não me interessa, ou não, eu não quero ficar visualizando esses tipos de vulnerabilidades através da dashboard inicial. Eu quero simplesmente fazer a importação de tudo. E aí, quando a gente fala da importação de tudo, é igual eu fiz aqui. Simplesmente cliquei em importar, né? Selecionei minha data de entrega, porque uma data de entrega eu sempre falo que eu preciso também falar, olha, esse tipo de scans vai acontecer neste ano. Então eu vou ter datas de entregas mensais, semanais, é mais para ter um controle do que realmente o time está vendo. E eu tenho as informações já de cara aqui sobre as vulnerabilidades, mas isso daqui é só uma visualização prévia para saber se me interessa puxar ou não, tá? E repare que aqui a gente puxa sempre entre crítico, alto, médio e baixo. Já o Nessus, ele me gera muita informação, que a gente chama aqui de dados informativos. O que são esses dados informativos? Só para dizer que você está com a informação de um BIOS, só para dizer o hostname da sua máquina, o type, se o seu DHCP está ativo ou não. Informativos, tá? São coisas que a gente vê que não interessa agora, porque confunde ainda mais quem está analisando, porque são só dados que eu não vou ter nenhum uso real agora. Mas, bom, vamos lá, né, para uma das nossas dashboards. Nós temos de incidentes, Web, Application Fire, Office 365 e a nova agora, que é de vulnerabilidades. Então, dentro do dashboard de vulnerabilidades, eu tenho já a informação real, que é o que me interessa, sobre o que eu tenho de vulnerabilidades de nível crítico, alto, médio e baixo. Dividindo sempre por pentest e VA. Então, assim, se você realiza pentests e VA, você vai ter os 2 tipos de informação sobre o que interessa para você ou não. Se você utiliza só uma ou outra, vai ficar zerado, qual que você não utiliza, e a outra sempre populada, tá? Logo embaixo eu tenho, então, eu tenho 4 vulnerabilidades abertas de nível crítico. 0 estão em andamento e 0 foram corrigidas. Opa, já começa a levantar algumas flags para vocês. Mais embaixo, eu tenho as vulnerabilidades por tipo de serviço, ou seja, os top sistemas ou top servidores, né, que tem a maior quantidade de vulnerabilidades críticas, né? Então a gente sempre consolida por aquelas que você mais precisa já de imediato solucionar e corrigir, tá? E basicamente tudo que eu estou falando aqui, a gente fala que é
clicável, ou seja, eu consigo clicar para ter o tipo de informação. Mais ao lado tem os riscos assumidos, tá? O que seriam os riscos assumidos? Vamos supor que eu tenho uma vulnerabilidade onde eu não gostaria, não é que eu não gostaria, eu tenho uma vulnerabilidade e eu entendo que ela sim está vulnerável, mas é uma exploração que tem que estar para o mundo externo, tem que estar com esse tipo de serviço, e na verdade o VA encontrou só porque eu estou faltando aquele patch, mas eu sinto que eu não estou vulnerável, porque eu tenho outras frentes já protegendo isso daí. E eu não vou corrigi-la agora. O que eu posso fazer? Eu posso assumir esse risco. Ou seja, eu fecho a vulnerabilidade sem ela estar corrigida. O que isso me gera? Me gera um risco. Entendeu? É esse tipo de informação que a gente acha muito interessante também, porque depois eu posso voltar para entender o que eu tenho de risco aberto, ou seja, de vulnerabilidades que estão fechadas que ainda não foram de fato corrigidas. Riscos abertos relacionados a CVSS. Tá? Aqui nós já estamos utilizando a calculadora 3.0 de identificação de risco. Para quem não conhece o CVSS, depois dá uma pesquisada no Google, é basicamente hoje a forma global, mundial, de você categorizar um risco. Ou seja, aquela vulnerabilidade, identificar o impacto dela. Ela pode ser explorada de forma remota? Sim. Ela precisa de privilégios para explorar ela? Não precisa. Ela pode ser feita através da internet? Sim, não pode. Qual que é o impacto dela? Ela permite ter acesso ao servidor rodando com o usuário que aquele serviço está rodando? Sim. É um super usuário? Sim. Então ele começa a categorizar e fala, olha, essa vulnerabilidade tem um risco extremamente alto para o seu ambiente, tá? Mais embaixo eu tenho a timeline dessas vulnerabilidades, tá? É uma coisa muito legal o quê? Ontem, então, nós estávamos com 11 vulnerabilidades, né? Hoje, como eu fiz a importação dessas vulnerabilidades, total de 100, né? E 14 vulnerabilidades, 124 vulnerabilidades, certo? É isso daí. Ele consegue também fazer a soma, 125 vulnerabilidades, desculpa. Ele consegue fazer a soma para mim dessas vulnerabilidades e eu começo a entender, a comparar o que realmente mudou ou não, certo? Exato, 114 vulnerabilidades. Então eu consigo assim puxar o que eu tinha ontem de vulnerabilidades e hoje foi para 126. O que eu tive de diferente? E ele me traz exatamente que, olha, eu tive 115 vulnerabilidades novas cadastradas no meu ambiente. Tá? Eu já tinha 11 ontem, hoje você imputou mais 115, hoje está com 126. A diferença é essa daqui. Pô, legal. Eu começo a entender realmente o que eu preciso atuar. E aqui mais embaixo por quarters, né? Ou seja, cada quarter tem 4 meses, né? Basicamente no ano inteiro, e eu começo a comparar os meus quarters para entender, bom, então quer dizer, há 3 meses atrás eu tinha só vulnerabilidades de nível alto. Pô, agora eu tô com de crítico, alto, médio e baixo. O que aconteceu? Eu comecei a utilizar o VA. E aí eu começo a ver o meu time a tratar essas vulnerabilidades e reduzi-las, né? E a partir daí, então aqui eu estou vendo uma parte gráfica, mas pô, eu gostaria de entender então o que eu estou aqui de vulnerabilidades de riscos assumidos. A partir do momento que eu clico em cima da vulnerabilidade, ali, repare que ele já me mostra a lista fazendo os filtros. Então ali tinha alto, status fechado e corrigida não. Tá? Então eu tenho aqui todas as informações dessas vulnerabilidades. Eu vou clicar aqui, ó, e abrir uma outra aba para mostrar para vocês. Não, ele não vai abrir porque ele está como... Deixa eu puxar aqui, ó. Eu posso vir simplesmente clicar dentro da vulnerabilidade e ele me traz todas as informações sobre aquela vulnerabilidade, tá? Informações de quando ela foi cadastrada, certo? O ID dela, o serviço, o tipo de serviço, que é um servidor, o status, resolução, CVSS dela. Então, a criticidade dela e aqui a viabilidade. O que é a viabilidade? É aquilo de preditividade que eu estava mencionando anteriormente. Ele está me dizendo, então, que a viabilidade dela ser explorada é alta, ou seja, é realmente aquilo que eu preciso me importar, aquilo que eu preciso corrigir. Aqui é só um exemplo, né? Então eu tenho a evidência dela, a prova de conceito dela, que eu coloquei como que ela foi explorada, e a correção, o que ela precisa ser feita para corrigir. E no meu lado direito eu tenho as informações de conversa entre as equipes, ou seja, entre a equipe da Red Belt e o seu time. E é claro que isso também pode ser utilizado dentro da casa de vocês para entre o seu time de Red Team e o próprio time de Infra e daí em diante. E eu posso clicar para reabrir essa vulnerabilidade. Voltando aqui para vulnerabilidades, repara que meus filtros já foram embora e eu tenho toda a minha listagem. Eu gostaria de entender criticidade, eu quero ver só as críticas, certo? Ele já me traz as informações totais apenas de críticas.
E aqui dentro, da mesma forma, eu posso acessar diretamente a vulnerabilidade. Ele me dá antes já, de forma visual, o que é crítico, a viabilidade dela, se está corrigida ou não, e o status. Assim que eu acesso a vulnerabilidade, ele me dá todas as informações dela também, né? Repare que aqui, como ela não está fechada, ela deixa eu poder fechá-la, né? Teste, vulnerabilidade, vamos dar um exemplo, corrigida devido à aplicação do patch de segurança. Resolvido assim, eu posso fechar a vulnerabilidade ou simplesmente conversar, tá, com o time responsável por ela. Aqui embaixo eu tenho as informações dela, a porta, onde ela está sendo explorada, a descrição desta vulnerabilidade, né? A prova conceito, o Nessus nesse caso não forneceu, e a correção, qual tipo de KB que eu preciso aplicar. E o legal é o seguinte, eu manualmente preciso fechar essa vulnerabilidade? Não. Por que não? Porque a partir do momento, tá? Vamos pegar aqui, ó, só de Nessus. A partir do momento que eu corrigir essa vulnerabilidade, rodar o Nessus de novo, e o RIS puxar, importar todas as informações do Nessus, a partir do momento que ele validar que aquela vulnerabilidade não está mais aberta, e o Nessus de fato validou isso, o RIS automaticamente fecha a vulnerabilidade para você, dizendo, olha, ela já foi corrigida porque o patch XYZ foi aplicado. E aí foi feito o teste e não foi mais identificado. Então o que é o grande barato desta ferramenta, tá? O grande diferencial da ferramenta? Você não precisa mais se preocupar em fechar essas vulnerabilidades, tá? Estas visualizações aqui que vocês vão ter, né? Deixa eu abrir aqui de novo o módulo, a dashboard inicial. Essa visibilidade, tá, que vocês vão ter aqui, ele automaticamente vai mostrar o que já foi corrigido ou não, sem você precisar interagir com nada, tá? Então, fui aqui no RIS, configurei, através do RIS, tá? Você não precisa acessar mais o Nessus, mais nada. Aqui, através do RIS, eu configurei para que ele roda o VA a cada 15 dias. Então, automaticamente está lá, e o seu time de infra está fazendo o seu trabalho normal, tá? Está aplicando os patches, está aplicando as melhores formas de configuração. É claro que a partir do momento que você está com esse dashboard, você começa a direcioná-los a atuar naquilo que realmente importa. Então, assim, olha, preciso, time, identificamos aqui vulnerabilidades extremamente críticas no servidor Dionísio, no CAS, na internet e daí em diante. Pô, quais são essas? Eu posso vir literalmente aqui, tá? Escolher o serviço, eu posso filtrar por serviço, simplesmente, e exportar apenas essas, tá? Eu posso selecionar esses caras e pedir para exportar essas vulnerabilidades. Então ele vem aqui, ele já me traz um Excel, né, com essas vulnerabilidades. E eu posso simplesmente pegar isso aqui para o meu time e falar, olha, são essas daqui, né? É claro que eu consigo trazer mais informação do quais os KBs, ou simplesmente falar, olha, atua nesses caras aqui, você pode direcionar também a vulnerabilidade, tá? Para o seu time, ou seja, se ele tiver acesso ao RIS, ele também já vai saber qual patch ele precisa aplicar. Eles aplicando, automaticamente daqui 15 dias, quando o RIS rodar de novo, o VA, ele já vai falar assim, olha, de 15, 4, 30, 100 vulnerabilidades que você tinha aberta, ou das 33 altas, 15 já foram corrigidas. Então aí, estamos aí com mais 18 vulnerabilidades abertas, tá? Então você consegue fazer esse tipo de tratativa e totalmente, gente, como eu mencionei, né? Totalmente de forma automática, tá? E é claro que aí dentro aqui, pô, ficou alguma dúvida, qual patch, o que eu preciso fazer, não ficou muito claro, você consegue sempre interagir nesse chamado junto com o time, tá? Tem algumas outras funcionalidades, né, para mostrar no dashboard, dentro dessas informações, mas basicamente o que eu queria mostrar é tudo aqui dentro dessas vulnerabilidades, então tem a lista aqui de 125 vulnerabilidades, todas essas eu consigo mostrar, fazer pesquisas que eu vou juntando carries dentro dessa informação. Então, quero saber sobre o Nessus. Pô, legal, estou trazendo sobre o Nessus, parei de filtrar o pentest. Eu quero a vulnerabilidade, eu posso escrever o KB que eu quiser aqui, entendeu? Eu posso simplesmente falar o nome da vulnerabilidade. Eu posso descrever basicamente o que eu entender. Vulnerabilidades que possuem falhas de DNS. Legal, ele me filtrou apenas vulnerabilidade de DNS. Vulnerabilidades, vamos só ir aqui de novo, ó.
Vulnerabilidades de SSH. Vamos ver se tem alguma coisa assim parecida. Perfeito. Vamos lá. A Cecília de Souza fez uma pergunta. Cecília, já vou voltar aqui para as perguntas, eu só vou encerrar aqui e eu vou deixar aberto para a gente fazer as perguntas 100% para usar nesses últimos 10 minutos aí para não ocupar o tempo de vocês. Mas basicamente, eu quero fazer assim, soluções sobre SSH e SSL. Né? Eu consegui adicionando, legal, me puxou SSL, tem vulnerabilidade de criticidade alta, média e baixa. Eu quero apenas criticidades de nível alto. E eu começo a entender realmente as criticidades, tá? Então eu começo a fazer esses tipos de carries que me ajuda a mapear e atuar realmente para equipes ou para aquilo que me interessa de fato, tá? Esta, então, assim, são algumas formas que a gente consegue fazer de forma rápida, visual e, o melhor, gente, 100% automático, tá? Essas varreduras automatizadas de VA. Então, assim, o seu time não precisa mais acessar, vamos supor, um Nessus, um Qualys ou algo do tipo, entender aqui e falar, puta, entendi, legal, deixa eu exportar um relatório HTML customizado, deixa eu puxar isso daqui. Vocês vão ver que assim, a informação que vem nesse tipo de relatório, vou mostrar aqui para vocês, vou até diminuir um pouquinho, ela já é muito complexa, né? Então você repara assim, legal, tem essas informações de vulnerabilidades, mas já fica perdido, né? Você já tem um relatório aqui gigante, extremamente técnico, né? Que não me direciona para o que eu preciso fazer. E o pior, né? Se eu corrigir, eu não sei o que foi corrigido. Então, assim, será que eu estou sempre correndo atrás do rabo ou não? A ideia foi essa, foi a gente trazer, consolidar tudo em uma única central e mostrar o seu histórico, o que você já corrigiu, e aquele trabalho de aplicações de patches, que quase ninguém entende, né, a efetividade. Claro, nós da parte de segurança, da parte de TI, da parte de tecnologia, sim, mas vai explicar isso para algum time gerencial, para algum C-level. Ele nunca vai entender que o tempo gasto da equipe é aplicando patches. Aqui você consegue mostrar, né, qual que foi corrigido, você consegue mostrar a timeline de primeira vez que você rodou, que você tinha lá 1000 vulnerabilidades, que elas vêm caindo porque vocês vêm trabalhando, e o seu nível de risco sempre diminuindo, né? É esta a ideia do módulo em si. Eu vou abrir agora aqui para perguntas, tá? Vamos deixar aqui também aberto para quem quiser bater um papo, entender um pouco melhor sobre a ferramenta, a gente desce a nível técnico, mostra a parte também de topologia, né? Como que é feita a conexão e daí em diante. Mas deixa eu abrir aqui para nós iniciarmos essas perguntinhas. Vamos lá. Como eu sei que alguém fez uma observação? Cecília, a partir do momento que eu estou aqui na listagem, né? Deixa eu puxar aqui para vocês. De vulnerabilidades. Eu tenho alguns status, tá? Quais são esses status? Aberto, pendente cliente, tá? Pendente red belt, fechado ou revalidação. O que é revalidação? É quando alguma vulnerabilidade já foi fechada, certo? E por algum motivo ela foi identificada de novo. Ou seja, algo causou ela de novo, ela é reaberta. Então a gente põe ela como uma revalidação, a gente não queria uma nova. Pendente cliente é quando nós, tá, do time da Red Belt, faz alguma observação que vocês precisam olhar. E pendente Red Belt é quando o cliente faz alguma observação e nós precisamos olhar. E tudo que é feito através desses tickets, ó, eu estou na visão administradora, tá? Vou pegar aqui, ó, pendente Red Belt, é o que a gente precisa olhar. Perfeito, eu tenho nada. Bem, vou pegar aqui pendente cliente. Tem algumas coisas que a gente passou para o cliente olhar. Nesse caso alguém aqui, tá? Passou informações, ou seja, nosso time da Red Belt passou informações para o cliente e ele precisa olhar. Tudo o que é conversado aqui nessa parte de chat, também automaticamente vocês recebem um e-mail, tá? Da mesma forma que uma vulnerabilidade crítica alta, média e baixa é criada, você também tem a opção de receber um e-mail informando. Então você consegue setar isso na ferramenta para dizer que, olha, eu quero receber apenas informativos quando vulnerabilidades críticas forem encontradas. Você consegue. Então é essa forma que a gente coloca para você saber, tá? O João Bananal está perguntando quais scanners são aceitos. O primeiro que nós finalizamos, João, que está 100% já funcional, é o próprio da Nessus, tá? Então qualquer versão aí que você tiver do Nessus, que hoje é o mundialmente mais utilizado, nós estamos já compatíveis.
Então assim, Edu, eu não tenho Nessus, né? Como que nós fazemos? A gente vende esse módulo, só para vocês entenderem, a comercialização dele, que não é comigo, é já com o time comercial, é feita pelo RIS, por ativos. Então assim, independente se você tem ou não Nessus, o que a gente faz é, nós vamos instalar o Nessus dentro de sua casa e fazer a conexão dele, fazer as configurações, entender o seu ambiente, daí em diante, entender seus ranges de IPs, deixar ela configurada da melhor maneira possível e funcional. Então, esse serviço é como SaaS, tá? É pago mensalmente. Usei 2 meses, não gostei. Ou usei 3 meses, puta, já matou o que eu precisava. Você para de pagar ele por ser um serviço mensal. Pô, já tenho o Nessus dentro de casa, é o Professional. Eu não consigo já utilizar isto e baratear a compra desse modo? Sim, com certeza, tá bom? E João, só complementando, os próximos que nós vamos fazer, tá? Nós estamos vendo aí para a gente fazer integração com o Qualys e com o OpenVAS, tá? Que é um open source que também é bastante utilizado aí pelo pessoal, tá bom? Vamos lá, o Felipe Santos. A partir do momento que o RIS coleta informações do VA, qual a inteligência exatamente utiliza para definir a priorização preditiva de acordo com minha estrutura? A preditividade, Felipe, ela não é baseada na sua infraestrutura, e sim nas vulnerabilidades que são identificadas na sua infraestrutura, tá? Vamos dar um exemplo. Uma vulnerabilidade de exploração remota. O que a gente vai entender basicamente, só na sua estrutura é a seguinte, é uma porta, vamos supor, do RDP, é o 3389. Nós vamos deixar claro ali para você que a preditividade dela é de nível alto, porque vulnerabilidades parecidas com ela já foram encontradas, ou tem um exploit ou não, e aí a gente vai falar assim, olha, você precisa corrigir ela primeiro. Pô, Edu, mas eu não estou com o 3389 aberto no meu ambiente, não estou ele para exposto, né? Então assim, você vai fazer eu corrigi-la da mesma forma, é aí que a gente vai fazer essa interação de um import scan, que o Nessus também roda, para identificar se ela está aberta ou não. Se ela não estiver aberta, ela não vai nem aparecer como crítico para você, tá? Se ela estiver aberta para o mundo externo, ela vai aparecer como crítica. E a tecnologia, o que a gente coloca ali, é machine learning literalmente, tá? Não é inteligência artificial, essas coisas, que, para mim ainda é algo pouco palpável para esse tipo de desenvolvimento. E o que a gente fala de machine learning é realmente em cima de Python, tá? Puro Python. Você tem hoje basicamente um dos maiores desenvolvimentos de machine learning em cima de Python, onde ele fica constantemente batendo em todas essas plataformas, tá? De compartilhamento de exploit, seja em Surface Web ou Dark Web, que você tem algumas também que você acessa só via redes Onions, né? E ele fica validando tudo que tem de venda ali e pegando o CVE e o KB, né? Então assim, puta, já tem um exploit disponível, qual que é o preço dele? Já tem POC de que aquele exploit funciona? Já. Ele é realmente 100% funcional? É. E aí eu consigo fazer essa predição e o machine learning ele vai entendendo o quê? Tá? O que o machine learning aprende? Basicamente dados históricos. Então assim, para aquela vulnerabilidade daquele tipo, é isto. Para a próxima vez que sair uma outra vulnerabilidade, o RIS com o machine learning ele não vai precisar coletar informações de novo desses caras. Ele vai falar assim, olha, já tem uma parecida, já tem um exploit desse tipo, e o tempo que demorou para outra vez foi tanto. Então ele já preenche o dado e já te mostra de forma direta, tá? Qual o diferencial desse produto com EcoTrust, GAT e outros no mercado? Diferenciais, eu imagino que você tenha. Eu não sei muito bem como esses caras funcionam relacionado a automatizações de VA, tá? Eu sei que algumas coisas são relacionadas a GRC, são relacionadas a riscos, a incidentes, e não a, basicamente, automatizações de VA ou algo do tipo. Sendo bem sério, a gente não olhou muito para essa parte de diferencial em cima de concorrentes ou não, e sim muito mais em dores de mercado, né? O que nossos clientes, o que a gente sentia muita dor quando a gente vai fazer um trabalho de VA, né? Eu sei que o próprio GAT, se eu não me engano, se a gente estiver falando do mesmo GAT, que é da AWS, excelente ferramenta, mas eu não sei até onde que eles estão, se tem já um módulo parecido relacionado a automatizações de vulnerabilidades, entendeu? Eu sei que são excelentes para GRC, são excelentes para incidentes, coisas do tipo. Que mais? Felipe Santos está digitando. Alguma dúvida a mais, pessoal? Como que vocês estão aí? Já chegamos aí no nosso limite do tempo.
tô com o tempo aí mais tranquilo, disponível, mais vocês mesmo, para saber se tem mais alguma dúvida ou não. O Felipe Santos está digitando novamente, só ver se tem mais alguma pergunta aqui. Sim, Felipe, hoje pode, tá? A gente consegue exportar relatórios deles e imputar na ferramenta, tá? O de forma automatizada, realmente algo automatizado, ainda não, tá? Igual nós já temos desenvolvido com o Nessus, onde você não precisa interagir nada mais com a console do Nessus ou algo do tipo, ainda não está 100% automatizado, entendeu? Então, assim, eu consigo simplesmente exportar minhas vulnerabilidades de lá, jogar para o RIS e dentro do RIS ter ali toda a centralização dessas informações, mas a automatização ainda não, tá? Tem, João, nós temos a API REST já aberta, tá, para você conectar. Como nós mencionamos ali, né, para cada vulnerabilidade aberta, nós enviamos um e-mail, né, ou para tipo de incidente ou algo do tipo, para outros módulos ali dentro do RIS também. Edu, legal, gostei disso, mas eu não quero receber e-mail, eu quero que o RIS abra automaticamente dentro aqui do meu Gira, ou do meu Zendesk, ou do meu outras ferramentas, automaticamente já um chamado. É possível fazer isso API com API, tá? Então eu consigo literalmente me conectar na API de vocês, dessas outras ferramentas, para ter essas informações, ou vocês nos conectarem nas nossas ferramentas para puxar os dados de lá de forma automatizada. É uma plataforma desenvolvida 100% baseada, tá, em API. Felipe está digitando novamente. Vamos ver aqui. Cecília, totalmente nuvem, tá? O RIS ele fica totalmente SaaS em nuvem. Hoje a nuvem que nós utilizamos, hoje desde sempre, né? É a nuvem Azure da Microsoft, tá? E aí o que a gente faz dentro do seu ambiente é instalar o Nessus, porque a gente entende que essas informações que a gente coleta, se eu estiver fazendo de forma 100% remota, eu não tenho visibilidade. Então é instalado o Nessus dentro do seu ambiente e apenas o Nessus conversa com o RIS, tá? E aí sim a gente consegue entender todas as vulnerabilidades internas realmente de fato dentro do seu ambiente. E aí quando a gente fala de vulnerabilidades internas, ali vocês viram algumas vulnerabilidades meio básicas de SSL e daí em diante. Mas assim, vão ter vulnerabilidades de usuários com senhas padrões configurados no seu ambiente, usuários duplicados, levantamento de usuários, pastas compartilhadas. Então, o Nessus ele é muito potente para identificar qualquer tipo de normas, compliance, PCI, logo vem da LGPD dentro dele também, de algumas filtros que possam impactar a LGPD daí em diante, no vazamento de dados específico. Então, assim, mas respondendo é 100% em nuvem, tá? Exatamente, Felipe. Depois de você exportar as informações, importar para o RIS de forma manual, sim, ele faz toda a validação, né, dessas vulnerabilidades, do impacto dela, e transforma isso pelo nível de criticidade, consolida pelos nomes dos servidores e daí em diante. Então, o Trend, ele também já mexi com a Trend, excelente ferramenta, por sinal. Ele traz também basicamente todas as informações de todos os campos que a gente precisa para popular o RIS, entendeu? Então, você vai ver que é sempre padrão ali, o que a gente coloca a evidência da vulnerabilidade, todas as ferramentas mostram, a POC, algumas mostram, não o que é POC, é a prova de conceito da exploração daquela vulnerabilidade. Geralmente assim, olha, se eu enviar um comando X, ele me retornar Y, eu sei que está vulnerável. Então, às vezes, algumas ferramentas me retornam isso. Né? E o que eu preciso fazer para corrigir? Todas me retornam isso. Então, é isso que eu preencho ali. Aí, nome do host, CVSS, impacto e daí em diante. Se não vier, a gente preenche automático. Então, eu consigo validar qual que é o KB, qual que é o CVE, puxo o CVSS, automático, preencho,
e coloco essa categorização, tá? Quanto à base de pets, a gente sempre utiliza a própria base do Nessus, né? Hoje é uma das mais confiáveis, e você repara que eles estão sempre atualizando a base deles, conforme soltam novas vulnerabilidades, diariamente eles atualizam ali o que está de novo ou não. É isso, pessoal, eu vou deixar aqui, obrigado a você. A Carol enviou aqui para vocês, tá, um link da pesquisa. Isso daí ajuda a gente bastante para entender se nós estamos no caminho certo, se precisamos mudar um pouco a nossa interação, ou se foi legal ou não. Mas para ouvir o feedback de vocês, tá, se foi útil, se não foi útil. E é isso, espero que vocês tenham gostado, tá? Coloco aqui à disposição também o meu e-mail, tá? Qualquer dúvida, qualquer bate-papo, seja via telefone ou online, o que for, tomar um café, fiquem à vontade. Estou disponível aí para a gente aprofundar mais nesse assunto. E, claro, né, não só falar de ferramental e daí em diante, tá? Estamos aí para o que vocês precisarem. Espero que tenham gostado, obrigado pelo tempo de vocês. E boa semana, bom restinho de semana aí para vocês, tá bom? Grande abraço.